A gente vai verificar se a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 8y mais 19 igual a zero representa uma circunferência. Então, há dois métodos que nós utilizamos para provar se uma equação é ou não é, né, uma equação de circunferência, se ela representa ou não a circunferência. A gente pode usar o método de completar quadrados ou o método da comparação. Os dois métodos são diferentes, eles têm suas particularidades. É um gosto pessoal usar um método ou outro, vai muito aí de cada um, mas ambos os métodos eles têm que partir do seguinte princípio, que eles têm que considerar que A e B, né, que são o x e o y do ponto central da circunferência, eles têm que ser números reais. O raio também tem que ser um número real, só que o raio precisa ser maior do que zero, ou seja, o raio tem que ser um número positivo. Se isso aqui acontecer, a equação será, né, uma equação, né, que representará uma circunferência. E olhando para a circunferência aqui, não tem como a gente saber se o raio é positivo ou não. Porque 19, como a gente vai ver no método da comparação, não é o raio. Certo? 19 é uma soma algébrica que envolve o raio também, mas não é o raio. Então a gente vai iniciar, né, essa demonstração a partir do método de completar quadrados. Vamos colocar aqui, completar quadrados, que é um método de resolução de equação de segundo grau, que é bem antigo. Ele já era conhecido no Egito, né? Os egípcios usavam bastante o método de completar quadrados para resolver certas equações, né? Numa época ainda que não existia a linguagem algébrica que a gente usa hoje, com letras, com símbolos para representar valores desconhecidos. Então, vamos iniciar. Eu vou escrever aqui a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 8y mais 19 igual a zero. Então, eu vou juntar os x que tem na equação e vou trabalhar separado. Depois eu volto para trabalhar com a equação toda. Então, vamos unir os x. A gente tem x ao quadrado menos 4x. X ao quadrado menos 4x. E a ideia de completar quadrados é transformar essa expressão em um trinômio de quadrado perfeito. Então, existe uma maneira prática de você completar quadrado, né? Você vai encontrar um númerozinho aqui que vai fechar essa questão e vai transformar em um trinômio de quadrado perfeito. Então, você pode encontrar esse valor da seguinte maneira. Você pega o termo de b dessa equação, que é menos 4, divide por 2 e eleva esse resultado ao quadrado. E nem sempre é fácil você observar uma equação que está incompleta e perceber qual é o número que transforma ela num trinômio de quadrado perfeito. Então, esse métodozinho aqui, dividir por 2 o termo de b e elevar ao quadrado, ele é bem prático, viu? Então, a gente vai ter o seguinte, a metade do termo de b é a metade de menos 4 elevado ao quadrado. A metade de menos 4 é menos 2, que elevado ao quadrado dá 4 positivo. Então, essa equação, ela vira um trinômio, né? Na verdade, aqui ela não é uma equação, né? Ela é uma expressão. A equação está aqui em cima, igual a zero. Então, essa expressão, ela vira um trinômio do quadrado perfeito se for escrita como x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, muito importante, eu vou aqui destacar o 4, porque a gente vai usar daqui a pouco para provar que a equação representa uma circunferência. Certo? Então, vamos agora escrever essa equação que a gente acabou de completar quadrado, né? Essa expressão, perdão, que acabamos de completar quadrado na forma de na forma fatorada, que é a forma de produtos notáveis. Você pega o x ao quadrado e extrai a raiz quadrada dele, que é x. Pega o 4 e extrai a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o produto notável, que origina x ao quadrado menos 4x mais 4, ele é escrito como x, como aqui tem menos, lembre-se lá de produtos notáveis, né? É o quadrado da diferença de dois termos, então aqui é menos também, 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou deixar esse termo aqui de molho e vou agora trabalhar com os y.
eu tenho y ao quadrado, tenho menos 8y, e vou também transformar essa expressão em um trinômio de quadrado perfeito, usando o mesmo método. Eu vou encontrar qual é o termo que completa quadrado. Então, novamente eu vou calcular a metade do termo de b da equação, é a metade de 8, elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter a metade do termo de menos 8 é menos 4, que é ao quadrado, resulta em mais 16. Então, a expressão y ao quadrado menos 8y, ela fecha o quadrado, né? Ela vira um trinômio de quadrado perfeito, se a gente somar com 16. E a gente agora vai transformar essa expressão em um produto notável. Pega a raiz quadrada de y ao quadrado, que é, vamos colocar aqui embaixo, né? É y. A raiz de 16 é 4. E a gente obtém y menos 4 elevado ao quadrado. Então, esses dois termos são essenciais, porque agora eu vou reconstituir a equação original. A equação original, certo? Escrevendo nesse formato, ela vai ficar como x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. Lembre-se que havia 19 na equação. Você pega esse 19 e passa para o segundo membro. Então, igual a menos 19. E a gente não pode ainda atestar se essa equação é ou não é da circunferência. Então, o que é que falta fazer? Lembre-se que, para completar quadrado, a gente teve que somar na equação que já existia, né? 4 e 16. 4 para fechar o quadrado com o x e 16 com os y. Então, como a gente somou 4 e 16 no primeiro membro da equação, para que se mantenha o equilíbrio da equação, a gente vai ter que somar 4 e 16 também no segundo membro. Então, a gente tem menos 19, a gente vai somar aqui 4 e vai somar 16. Né? Repito, para que se mantenha o equilíbrio da equação. A equação é como uma balança, né? Se você mexe uma balança de pratos, se você pegar uma balança de pratos, altera a massa em um dos pratos e não altera igualmente no outro, a balança entra em desequilíbrio. E aí você passa a ter não uma equação, mas uma inequação. Então, somando, x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual ao somar isso daqui, 4 mais 16 vai dar 20, 20 menos 19 dá 1. Então, agora você já pode concluir. Essa equação que está aqui em cima na forma geral, ela é uma circunferência que tem o ponto central dela, formado por, ó, tá vendo? Menos 2 aqui, ó. Isso quer dizer que o ponto é mais 2. Por que mais 2? Você se lembre que a equação da circunferência é x menos o x do centro e y menos o y do centro. Então, o que aparece aqui é o x e o y com sinal invertido. Então, você vai e escreve com o sinal contrário do que aparece aqui. Se aparece menos 2, você escreve mais 2. Então, o y menos 4 vira mais 4. E o centro da circunferência, certo? O centro da circunferência, que é 2 e 4, né, claro. E o raio da circunferência, esse raio é igual a 1. Então, a gente pode, com o método de completar quadrados, provar que essa equação aqui, de cima, ela realmente é uma circunferência que possui o ponto 2 e 4 e o raio 1. Bom, para provar que uma equação representa também uma circunferência, a gente pode, além de usar o método de completar quadrados, usar o método da comparação. O chato do método da comparação é porque ele exige que você memorize uma fórmula, que é a fórmula geral da equação na sua forma canônica, né? Essa equação na forma canônica fica assim escrita: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2ay mais
a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a zero. Então, esse método, para você provar, você deve executar da seguinte maneira. Você vai comparar essa equação na sua forma canônica com a equação que é dada. E aí, você vai buscar o raio da equação. Se esse raio for positivo, então essa equação é a equação de uma circunferência. Então, vamos aplicar esse método agora. Vou escrever aqui embaixo x mais y, né, x ao quadrado, né, mais y ao quadrado, menos 4x, menos 8y, mais 19, igual a zero. Então, como é feita essa comparação? Bom, é só você observar quem está na frente do x, aqui nessa equação. Quem está na frente do x? Menos 4. Então, você vai comparar o menos 4 com o menos 2a. Vai comparar o menos 2ay da mesma maneira que fez com x, com o menos 8. E com isso você vai determinar qual é o ponto central, né, da sua circunferência. Então, comparando, a gente vai ter menos 2a igual a menos 4. Então, a vai ser igual a menos 4 dividido por menos 2, né, menos por menos dá mais, e 4 por 2 é 2. Então, o x, né, do ponto central que é a, é 2. Com relação a y, a comparação é a mesma. Menos 2, né? Epa, aqui tem a, tá errado. É menos 2b. Vou alterar aqui, né? Menos 2b, viu? Então, menos 2by igual a menos 8. Né? Opa, isso aqui tá errado ainda. Vamos apagar. A comparação não é essa, não. É menos 2b igual a menos 8, né? Agora sim. Pega o menos 2 e passa para o segundo membro. Você escreve b igual a menos 8 dividido por menos 2. B vai ser igual a menos por menos dá mais. E a metade de 8 é 4. Então, aqui o ponto central. 2 e 4. Bom, por que a gente fez isso? Porque agora vem a última comparação para a gente, né, realmente observar se a equação é ou não é da circunferência. Que é comparar isso aqui, ó. Tá vendo? A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 19. É por isso que você não pode afirmar ao ver o 19, e por ele ser positivo, que essa equação aqui tem raio positivo. Porque 19 é uma soma algébrica entre a ao quadrado, b ao quadrado e menos r ao quadrado. Então, se a gente substituir a e b nessa expressão e a soma total der um número positivo, então essa equação será uma equação da circunferência. Substituindo, ó, a, que é 2 ao quadrado, mais b, que é 4, também ao quadrado, menos o raio ao quadrado, e isso tem que ser igual a 19. 2 ao quadrado é 4, e 4 ao quadrado é 16. O que vai dar 4 mais 16, 20. Menos o raio ao quadrado, igual a 19. Então, menos r ao quadrado será igual a 19 menos 20. Menos r ao quadrado igual a 19 menos 20 é menos 1. Como a variável r está negativa, você vai multiplicar a equação por menos 1. E aí se inverte os sinais da equação toda. R ao quadrado igual a 1. Então, r vai ser igual a raiz quadrada de 1. Você sabe que é mais ou menos 1. Mas você trabalha com um raio apenas positivo, né? Já que não pode ter raio negativo. Então, o raio é igual a 1. E aí, você prova que essa equação é da circunferência. Essa equação tem ponto central formado por 2 e 4. E o raio dela é 1.